Esse podcast é apresentado pela Copastur. Sejam bem-vindos ao Saída Tech, o quadro do Saída de Emergência destinado a trazer as últimas novidades do que é tendência em tecnologia e inovação no mercado de turismo. O propósito desse podcast é levar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Eu sou a Mariana Maronese. E eu sou o Jeff Andrade. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo tecnológico de hoje. Tripulantes, microfones em automático. E antes de iniciarmos a pauta de hoje, vamos ao nosso Pocket Trends. O Pocket Trends é o quadro onde trazemos inovações e o que se tornou tendência nesse último mês. E a primeira notícia, a primeira multa por lixo espacial da história dos Estados Unidos. A empresa Swarm Technologies foi multada em $900 mil, cerca de 4 milhões de reais, por lançar 4 satélites sem autorização da FCC, a Agência Reguladora de Telecomunicações dos Estados Unidos. A empresa violou as regras de segurança e prevenção de colisões no espaço. Google Maps agora permite que você veja o interior de aeroportos. O Google Maps adicionou uma nova funcionalidade que permite que os usuários vejam o interior de aeroportos em todo o mundo. Agora você pode navegar pelos terminais e encontrar facilmente lojas, restaurantes e banheiros. Muito bom, Mari. Pensar que a gente, pelo Google Maps, só visitava teatros, agora a gente consegue visitar aeroportos também. O aeroporto de Londres está testando uma nova tecnologia de reconhecimento facial para embarque. A tecnologia permite que os passageiros embarquem no avião sem precisar mostrar seus documentos. E temos novidades nos aeroportos do Japão também. Em Narita, em Tóquio, estão testando os robôs autônomos para ajudar turistas. Os robôs podem fornecer informações sobre voos, direções e até mesmo traduções em tempo real. Já se perguntou o que é Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que não depende de bancos ou governos para funcionar. Ela é criada por um processo chamado mineração, que consiste em resolver problemas matemáticos complexos usando computadores poderosos. As transações com Bitcoin são registradas em um livro público e imutável chamado blockchain, que garante a segurança e a transparência do sistema. Agora chegou o grande momento. Vamos ao Tech Trends. No Tech Trends, neste quadro, trazemos um assunto, um tema principal sobre as tendências tecnológicas que mais estão se discutindo no momento. E a pauta do Saída Tech de hoje será sobre o blockchain. Para falar deste assunto, trouxemos o nosso convidado, Guilherme Van de Velde, especialista em blockchain, para debatermos sobre este tema. Seja bem-vindo, Guilherme. E quem é você, neste metaverso tecnológico? Fala um pouquinho para a gente. Olá, obrigado pelo convite, por esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre blockchain. É um assunto super quente, que todos do mercado estão conversando, ainda mais com toda a movimentação também de governos em relação à adoção de tecnologia. Falar um pouco sobre mim, eu sou uma pessoa que é muito entusiasta em tecnologia. Eu acho que a melhor definição, eu falo, eu sou um grande curioso, eu gosto de entender o que ela é, por que ela foi inventada e como que a gente usa isso no dia a dia, qualquer tipo de tecnologia. Então, eu acho que eu me defino como um grande curioso tecnológico. Legal, prazer. Obrigada por estar aqui com a gente. Então, vamos falar sobre o que ela é, o que é o blockchain e por que tem recebido tanta atenção nesses últimos tempos aí. Bacana. Bom, o blockchain, a gente vem recebendo diversas informações de como que ela funciona como estrutura, formas mais complexas e formas mais simples de explicar, mas eu gosto muito de usar muito aquele ponto que a gente tem do não digital, Quando você vai comprar alguma coisa, você vai lá fisicamente,
né? Alguém sabe quem é você, você realiza uma transação, aquela transação, uma compra, venda, um picolé, um celular, um carro, e aquela informação de troca de consumo e também de pagamento, existe um registro, nem que seja num papelzinho. Basicamente, a blockchain, né, quando ela foi criada lá atrás, principalmente para dar base para o próprio Bitcoin, que a gente conhece muito aqui, é a coisa que a gente mais fala como referência de tecnologia de blockchain, mas ela é uma criptomoeda que usa blockchain como essa tecnologia, é exatamente para dar a segurança e também a legitimidade de transações financeiras, né, financeiras ou qualquer outro tipo de transação que a parte A é a parte A, a parte B é a parte B, e o que eles fizeram entre eles realmente foi feito. E mais do que isso, né, a tecnologia, ela garante que aquilo que aconteceu, ninguém inventou, ela realmente foi realizado naquele período, foi daquela forma e ninguém consegue mais alterar. Então é um registro que fica escrito em pedra, né? E isso realmente traz a maior segurança, acho que o maior benefício quando a gente fala do que é o blockchain. E principalmente porque quando a gente tem, de um lado, né, eu usei o exemplo do celular, o Guilherme vai na Apple e compra um iPhone, já tem um primeiro elo de uma cadeia. A Apple vendeu um telefone marca tal para o Guilherme com aquele valor de transação. Se o Guilherme vender aquele aparelho para uma outra pessoa, um segundo elo da cadeia é complementado e isso a gente vai criando esse histórico. Basicamente, a tecnologia do blockchain, ele faz essa unificação, esse rastreio desse histórico de todas essas conversas que acontecem ao longo do período. E isso, como eu disse, fica ali escrito em pedra, não tem como falar que não houve aquelas transações. Perfeito. Muito interessante. E a gente falando, né, de tecnologia, de falar de bitcoins, né, a gente sabe que o Bitcoin é uma criptomoeda. E além das criptomoedas, quais são algumas das aplicações práticas e inovadoras da blockchain em diferentes indústrias? Uau, realmente, quando a gente começa a olhar todas essas possibilidades, pegando esses exemplos que a gente traz, claro, a gente fala no primeiro momento, poxa, o cartório vai morrer, né? Porque quando for fazer ali uma venda de um imóvel, eu não preciso ir lá no cartório com papel, porque realmente eu preciso garantir que as duas partes ali são aquelas pessoas, o que eles estão transacionando é verdadeiro. Mas a gente consegue expandir isso basicamente para todos os mercados, para todos os tipos de utilização e realmente a nossa criatividade, né, fica muito aberta para trazer muitas inovações. Então a gente tem, acho que inicialmente falar de finanças, acho que é uma coisa mais óbvia, até trazendo o próprio exemplo do próprio Bitcoin, que a gente garante que essas transações acontecem. E quando a gente vai fazendo esse paralelo de aplicação, principalmente para o mercado financeiro tem N de controles extremamente sofisticados das transações para garantir isso. E o blockchain ele vem ajudar a dar mais esse respaldo, né, essa cobertura tecnológica para garantir a legitimidade do que ocorre entre duas partes, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empresas, órgãos como um todo. E quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente consegue olhar isso para o mundo da educação, né? A gente poderia aplicar o protocolo ali, né, do blockchain para garantir criação de histórico escolar dos estudantes. A gente pode pensar em usar smart contracts, que é um dos produtos que também são baseados em tecnologia de blockchain para garantir transferência escolar. Não sei se vocês já fizeram isso, mas você vai transferir, tem que pegar um papel, tem que registrar, e a gente coloca isso de uma maneira unificada, um protocolo comum, facilita e agiliza muito tarefas que a gente vê como simples, olhando para a educação como um todo. Emissão de diploma, como eu garanto que aquele diploma foi realmente emitido por uma certificação e ela pertence ao Guilherme, né? Então, o blockchain ele traz também essa garantia, essa segurança. A gente pode pensar também no próprio governo. Vamos pegar um programa social, o próprio Bolsa Família. Imagina que o próprio Bolsa Família ele faz essa transação. Eu sei que aquela pessoa, ela é uma beneficiária, ela realmente tem que receber aquele dinheiro e eu consigo garantir que aquilo aconteceu de uma forma legítima, que eu consegui
realmente fazer de fato essa transação financeira. E aí a gente vai abrindo, né? A gente pode olhar também um pouco agronegócio, agro ligado também a mercado, por exemplo, venda de mercado futuro. Vou vender a minha plantação de milho daqui a 3 anos. Eu posso criar um contrato também legítimo, com os valores negociados e deixar isso tudo registrado, que naquele momento eu tive uma foto de como isso acontece. E aí a gente vai trazendo, né, outras aplicabilidades. Saúde, nossa, saúde tem muitas aplicabilidades, né? A gente tem toda a parte de receituário, não só de exames, mas de remédios. A gente consegue também aplicar o próprio blockchain para trazer essa segurança de quem emitiu, foi emitido para a pessoa, e a farmácia ou a operadora de plano de saúde consegue garantir que aquilo realmente, aquela transação aconteceu. Então, isso traz essa garantia, né, de que uma ponta e a outra estão fazendo, de fato, essa troca, né? Seja ela financeira ou uma troca ali de serviço e atividades. Então, a gente realmente tem uma aplicabilidade enorme quando a gente pensa na possibilidade que o protocolo cai. E como eu falei, o maior benefício é esse protocolo comum, essa linguagem comum, essa interoperabilidade. O maior desafio que a gente tem para qualquer mercado, talvez a gente pode até falar um pouquinho de turismo, a gente sabe que são muitos sistemas que precisam se falar e se conectar. Se a gente entender de maneira mais técnica, a maior complexidade é como a gente fala inglês, francês, italiano de uma mesma forma, entendido e entender as mesmas regras. Então, acho que a tecnologia ela também consegue ajudar bastante. E aí a gente entende que a segurança e a transparência é uma das diferenças do blockchain, né? Além disso, tem alguma outra diferença do blockchain e de outros métodos, e por que ele é tão seguro realmente? Sem dúvida. Um dos principais pontos é que ele já nasceu com um conceito de segurança, né? No desenho. Quando a gente olhar tudo que foi feito ali no passado, não que não foi considerado aspectos de segurança, mas como ela nasceu com esse conceito público, que uma informação vai estar disponibilizada, essa informação vai estar aberta e descentralizada, sendo processado por várias pontas, né? Pontas computacionais. Nesse desenho, se preocuparam muito com essa questão da segurança, anonimização de informação e, mesmo assim, garantir que aquele dado, aquela transação que ela foi feita, realmente ela aconteceu por alguém que era legítimo de fazer. Então, eu vejo muito esse grande benefício, além de tudo que a gente entende sobre o próprio blockchain na utilização e na aplicação de várias funcionalidades. E já aproveitando, você falou desse conceito público, né? Qual que é a diferença do público e do privado? Vamos lá. O público, a ideia é que não existe um computador central unificado que fique numa sala específica processando todas as informações, que seria o que a gente está mais acostumado com arquitetura aí de sistemas, arquitetura computacionais, quando a gente olha como um todo. Mas a gente tem uma rede grande, né, internet, e a ideia do conceito é que as pontas, pode ser as pessoas, né, podem guardar pedaços dessas informações e processar esse pedaço dessa informação, e quando ele for requisitado, a rede ela combina e monta esse quebra-cabeça para entregar essa informação. Então, também nasceu nesse conceito do público. No privado, ele acontece da mesma forma, porém dentro de uma sala fechada, onde você tem diversos ali, né, computadores, onde eles vão processar essas informações também criptografadas, com o mesmo conceito de arquitetura de informação e de segurança, porém privado, ou seja, eu, Guilherme, que estou aqui na minha casa, eu não posso acessar uma blockchain específica de uma determinada instituição financeira que tem isso dentro de casa. Diferente de uma Ethereum, né, que eu consigo alugar um pedaço de bloco para usar. Eu vou lá, pago para eles, tão simples quanto fazer um registro num website e usar aquele protocolo para garantir essa segurança, essa camada. Então, a principal diferença é um processamento distribuído não centralizado via internet. Você não sabe quem guarda essa informação, você não consegue identificar quem está com um determinado pedaço, só o próprio protocolo se autorregula, e o privado está dentro o controle é todo seu. Você sabe onde está o pedaço da informação, você que distribui toda a parte computacional que você precisa
por uma finalidade de negócio que eu preciso deixar aquilo dentro de casa, eu preciso ter essa garantia. É muito interessante, né? E para a blockchain chegar até onde chegou, a gente sabe que, assim como qualquer tecnologia, ela tem desafios, tem limitações. E você pode destacar para a gente quais são algumas das principais dessas limitações, desses desafios encontrados sobre a blockchain? Existe alguma desvantagem em usar a blockchain? É tudo uma questão de uso, né? Eu costumo brincar, mas brincar sério, que assim, não existe tecnologia boa ou ruim. Tudo é uma questão de É, uso e finalidade dela, né? É uma questão de contexto e como que ela se aplica. Vou usar blockchain para fazer algo que eu acho que já funciona, já me dá todos os benefícios de segurança, de transparência, legitimidade dentro de um contexto fechado. Vale a pena fazer esse investimento? Então, esse já é um ponto que a gente acaba olhando. Ao mesmo tempo, acho que o maior desafio é, claro, o entendimento do propósito da própria tecnologia, por mais que a gente fale de blockchain há mais de 8, 9, 10 anos, ainda não é muito claro como que eu adoto e uso para uma determinada finalidade. Qual é o custo disso, né? Deu o exemplo da Ethereum. Quando você vai usar a rede da Ethereum, ela tem uma rede de teste que você não paga, ela é gratuita, mas eu quero usar uma blockchain pública, eu tenho que pagar pelo bloco processado, né? Eu tenho que ter um investimento. Se eu não tenho uma ideia de volumetria de transação, eu não sei o quanto que eu preciso investir para transacionar. Então, quem está investindo em tecnologia, principalmente blockchain pública, qual é o budget, né? Qual é o meu orçamento? Quanto que eu posso gastar? Quanto eu tenho de orçamento para fazer? Porque se meu negócio explodir, eu consigo bancar e garantir que essa tecnologia está lá. Então, tem um desafio financeiro aqui que a gente discute bastante em relação a isso, porque às vezes as pessoas preferem adotar a blockchain privada, até por essa questão financeira, porque o controle de custo está dentro de casa, o seu valor de licenciamento, o seu meu valor de processamento de máquina, eu consigo conter mais isso. Então, acho que o desafio está muito ali. E, claro, o próprio entendimento de a própria utilização e um melhor benefício que eu vou ter em cima disso. Porque não é só a blockchain pela blockchain. Como eu garanto que a pessoa A é a pessoa A, eu preciso garantir, fazer um certificado digital. Isso não é blockchain. Você tem alguns pedaços no meio do caminho que você também precisa trazer. Não é blockchain por si só que vai resolver todos os problemas que a gente tem. Ela é uma tecnologia, é uma ferramenta que possibilita diversas utilidades com os seus propósitos muito específicos para a sua natureza e características que você pensa para utilizar. Então, isso também é um outro desafio, né? Qual é esse contexto que eu vou colocar? Vou adotar só para falar que eu uso? Eu realmente estou usando todo o benefício que eu tenho? Eu preciso de toda essa transparência? Eu preciso de toda essa segurança na necessidade? Então, acho que essa questão do uso, né, custo e o próprio propósito de uso. Quando a gente fala de outra tecnologia, IoT é muito legal, legal, mas para que você vai usar o IoT? Qual é o benefício que você precisa tirar? Se eu tenho, né, um problema a ser resolvido que ali se aplica, e acho que tem essa avaliação também. É um grande desafio para muitos, mas acho que cada vez mais está ficando cada vez mais claro. Tanto que, se a gente olhar, tem iniciativas do próprio Banco Central olhando para isso, a gente pode depois entrar um pouquinho mais nesse assunto, que isso também ajuda a popularizar, né, e fazer a assimilação do uso da tecnologia para um propósito muito maior. perfeito. Isso em toda a tecnologia, né? Blockchain é uma, mas tecnologia, essa Exatamente. questão do uso tem que ser revisto mesmo. E pensando nos próximos 5 ou 10 anos aí, você vê alguma inovação, alguma mudança, algo que está por vir? Olha, quando a gente vai acompanhando, né, a própria evolução, o que que a gente se preocupa? Olhando a própria blockchain, o que que ela traz? A transparência e a segurança. O que que mais a gente quer? Transparência e segurança. Então a gente olha esse roadmap, né, essa evolução, porque como toda tecnologia, ela não é 100% segura, né? Ela tem realmente várias pontas possíveis de falhas ou vulnerabilidade. Então é a preocupação da garantia da rede, quando a gente olha para uma blockchain pública, como está sendo mantido, como está sendo adotado isso, né? Teve uma mudança recentemente, né, da forma de cálculo ali da Ethereum. Poxa, não vale a pena mais minerar. Será que essas pontas vão deixar de guardar os pedaços de blocos que eu preciso? Como que isso impacta a gente? Então a gente tem uma preocupação olhando, claro, toda a parte de blockchain pública, mas também essa questão da continuidade e a evolução de segurança. Por mais que a blockchain seja a tecnologia que
foi desenhada já do seu conceito, da concepção, pensando em segurança, a gente houve casos de possibilidades, né, de fragilidade de segurança, de pegar uma informação, levar para outra. Você não muda a informação, o bloco que você não consegue quebrar, você não consegue mudar o conteúdo, não é isso. Mas esse bloco era do Guilherme, agora passou a ser de uma pessoa B, né? Então a gente já ouviu alguns casos, são extremamente raros, mas cada vez é, propósitos de uso sendo adotados, seja por instituições financeiras, agências de turismo, governo, é o quê? Como eu garanto que isso continue ativo, ele seja sustentável no longo prazo e como a implementação de segurança ela fica cada vez mais restrita, porque a segurança desse minuto não é igual à segurança do minuto posterior. Então tem essa questão e esse desafio. Então olhando para 5, 10 anos, é realmente deixar cada vez mais maduro, mais robusto, as pessoas vão conhecer mais todos esses benefícios e a gente que acaba utilizando a tecnologia ficar muito atento nessas evoluções tecnológicas, não só da facilidade de uso, mas como garanto cada vez mais que ela fique segura, trazendo novas ferramentas, complementos para a gente cada vez mais ter confiança que aquela tecnologia ela está atendendo o seu propósito principal. Sim, acho que um grande sinal do avanço, né, da blockchain, e até você citou, né, o Banco Central, é sobre o Drex, né, que é o real digital. E falando um pouquinho disso, a gente até trouxe uma notícia no episódio anterior. Você poderia fornecer assim, uma breve explicação sobre o que é o Drex e como ele se relaciona com essa tecnologia, com blockchain? Claro, claro. Mas acho que também de uma forma, né, resumida e mais simples, o Drex ele é uma grande plataforma de gestão de ativos digitais, ativos financeiros e não financeiros. Ele tem a blockchain ali como tecnologia, como base, que traz todos os benefícios que a gente falou aqui, mas o principal propósito é levar, acho que os principais benefícios que essas tecnologias podem ser utilizadas por todos nós do mercado. Então, esse sistema transacional, imagina o seguinte: hoje a gente já tem acesso, acho que quem é de São Paulo, acho que de outros estados também deve ter, mas São Paulo eu já sei porque eu já utilizei. A gente tem um aplicativo lá de carteira digital onde eu posso fazer a transferência do meu carro simplesmente pelo próprio aplicativo, desde que eu seja cadastrado, né, ali no gov.br e a pessoa que está comprando por lá. Então, através de alguns cliques, tem todo o processo de o Guilherme iniciou uma venda, a pessoa aceitou a venda, ela assinou o documento, tem toda essa transação. E a ideia do Drex é trazer todos esses serviços de venda de veículo, compra e venda de imóvel, compra e venda de ativos financeiros, né, tesouro direto, tudo dentro da plataforma. Então, ela vai ser uma grande plataforma de smart contracts, que isso faz parte desse mundo, né, quando a gente fala de blockchain, exatamente para você garantir que as partes consigam fazer as transações de forma legítima, mas ela traz uma coisa que é muito mais legal, que eu acho que foi uma das coisas, assim, umas sacadas que realmente o pessoal aí do Banco Central já está tendo há bastante tempo e eles conseguiram também trazer lá no conceito quando eles começaram a discutir isso. No mercado, principalmente no mercado corporativo, existe um conceito chamado escrow. Como que ele funciona? Imagina que o Guilherme vai vender uma empresa para o Jeff. Jeff, vou te vender essa empresa, ela custa um milhão de reais. O que eu faço? Eu pego uma empresa intermediária que usa essa tecnologia chamada escrow, eu faço esse depósito. Esse dinheiro só é transacionado quando a pessoa que vai receber o dinheiro e a pessoa que está fazendo fala, ó, tá tudo certo o nosso acordo. O dinheiro é transferido. E mais do que isso, em cima do escrow, Jeff, ó, se tiver alguma dívida que não está aparecendo aqui, lá na frente você vai ter que me pagar. Aí eu faço um depósito inicial de 50 mil como garantia, e se não acontecer nada, esse dinheiro volta para você, e se vier alguma dívida, eu pago. Então, dentro do contexto do Drex, que eles imaginaram? Todas essas transações de venda de veículo, de imóvel, tudo mais que é possível rodar lá dentro, você só consegue vender efetivamente seu carro, o documento ser transferido ao mesmo tempo que o dinheiro traz na conta. Ou seja, tem um depósito, é um conceito até meio que parecido com o Pix, né? Ou seja, existe uma centralização de recurso que tem uma guarda, mas o ok tem que acontecer entre as partes. Ou seja, deu ok no documento, ok, mas o dinheiro já está lá guardado. Então, se o Guilherme aceitou, assinou lá o documento, o dinheiro já está na conta. Então, ele traz uma segurança
financeira de transação entre as partes, que a gente não tem isso hoje, eu realmente não vi, principalmente em governo, que dá essa confiança para quem está utilizando a plataforma. E isso é muito legal. E aí, dentro do próprio Drex, a ideia é que a moeda que vai estar ali como base da transação, a gente falou do real digital, principalmente que vai ser utilizado principalmente pelas empresas, né, e mercado financeiro, e o real tokenizado, que é uma variante do real que está ali, né? Não é uma cripto especificamente, porque é uma relação de um para um, mas é só uma forma do protocolo de existe aquele dinheiro, esse dinheiro tem uma guarda, eu consigo trazer transparência, legitimidade e a segurança aqui. Se eu fiz o negócio, os dois recebem o que foi transacionado na hora, ou seja, esse intermediário passa a ser uma plataforma. Então, é muito bacana o que está sendo feito. Perfeito. E chegamos ao nosso quadro final. Estamos falando do Voltec. O Voltec é o quadro em que trazemos o assunto mais para perto do turismo, dos profissionais e personalidades do mundo tecnológico. Então, pensando, Guilherme, em todo o cenário, toda a experiência de um viajante, seja na compra e no ato em si da viagem, na ida para o porto, de que maneira a blockchain está aprimorando essa experiência no geral? Com certeza. E o mercado de turismo, acho que até como o próprio mercado financeiro, ele é bastante complexo, se a gente pensar em toda a forma como ele funciona. Principalmente no aprimoramento da experiência, então a gente, obviamente, já pensa em ter passaportes emitidos, ou seja, aquele passaporte foi emitido usando ali uma chave, eu sei que quem comprou foi transacionado, foi registrado lá pela companhia aérea, então isso dá uma segurança na própria transação. Tem uma coisa que eu acho que é super bacana por trás, e aí falando especificamente do mercado de turismo, olhando principalmente para a aviação, a gente tem um grande sistemão lá atrás, né? Posso falar até aqui o nome, que é o Amadeus, que faz meio que a integração ali com todo mundo, e tem uma questão de interoperabilidade, que é o ponto que a gente falou também da própria blockchain, dessa questão do protocolo de comunicação, de ter uma linguagem comum. Então a gente consegue trocar as informações de forma muito mais rápida, muito mais fácil para N sistemas de qualquer outro ponto no mundo para qualquer tipo de finalidade. Então, esse protocolo comum ajuda bastante. E uma outra coisa que eu vejo, e aí já trazendo blockchain e cripto, imagina a gente não ter necessidade de fazer mais câmbio de dinheiro. Né? Então, é uma questão de adoção, né? Independente do que a gente vai escolher, o que o próprio mercado pode regular, mas imagina que você pode ir para qualquer país, o seu dinheiro ele de forma automaticamente ele é convertido sem taxa quando você vai fazer alguma viagem de turismo. O blockchain ele pode favorecer isso, porque ele, né, tem todos esses grandes benefícios da própria tecnologia. A gente pode pensar em milhas, as milhas também serem tokenizadas, isso você troca por câmbio, que pode ser trocado por passaporte, e tudo isso está registrado de forma legítima dentro de uma blockchain. Você consegue evitar, que a gente ouve bastante aí, venda de milha para aquilo, o que aconteceu, para que foi usado a finalidade. A gente consegue ter toda a rastreabilidade da origem de uma milha daquilo sendo convertido para uso. Pacote de viagens, né? Eu falei do Drex, imagina a gente trazer aqui pacote de viagem, preciso fechar um grupo de 100, mas será que a empresa vai me entregar a viagem? O dinheiro já está lá depositado. Se a viagem não sair, o dinheiro volta para você. A viagem só acontece quando ela acontecer e o dinheiro só vai ser usufruído para isso. Então, blockchain, né? E a gente falou um pouquinho do Drex, mas isso também pode ser aplicado num sistema proprietário para o uso do turismo. Também é algo que dá muita segurança para o próprio passageiro. Toda essa parte de smart contracts, né? Eu vou comprar um pacote, vou fazer uma viagem, eu sei quem eu estou comprando realmente pode me vender aquilo, ela tem capacidade da entrega, então o blockchain ela traz todos esses benefícios do recurso tecnológico para esses propósitos. E mais do que tudo, a gente tem rastreabilidade, a gente sabe quem que emitiu aquela necessidade de serviço, sabe quem está pagando, e isso com uma informação extremamente confiável, segura, íntegra, que não foi alterada ao longo do caminho. Então, o passageiro ele pode usufruir isso, ter uma segurança maior do que aconteceu, do que está acontecendo na viagem dele, ele não vai ter surpresas. Né? A gente compra seguro-saúde. Poxa, seguro-saúde é um smart contract, a gente poderia utilizar isso, e isso pode ser um protocolo comum que pode ser utilizado para lá. Então, tem várias coisas, eu estou pensando aqui, vários usos que a gente poderia pensar aqui para
o turismo, mas eu vejo que a área de turismo realmente é uma área que se beneficiaria e vai se beneficiar muito da utilização do blockchain como meio, como ferramenta, para a sua segurança, segurança do passageiro, segurança, né, dos reguladores de mercado, independente de qual país que seja. Um protocolo comum, uma linguagem comum, com transparência e com bastante legitimidade. Então, acho que tem bastante coisa que dá para pensar sobre isso. E com certeza isso gera muita expectativa para todo mundo envolvido na área, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sim, e a gente às vezes fica parando para pensar, fala assim, e o passaporte digital, aí a compra da passagem, mas a gente vê O que... visto digital, ou seja, tem um visto, é um smart contract lá, o governo americano me deu, não preciso lá pegar o papelzinho, renovar, a gente pode fazer em tempo real, faz um reconhecimento facial, tudo via blockchain, então a gente consegue trazer todas essas tecnologias. É uma questão muito de lógica, de vontade e prioridade, por isso que eu vejo, né, a gente falou um pouquinho do Drex, esse movimento, principalmente, né, do governo, do Banco Central em trazer tecnologia, poxa, o Pix é uma coisa extremamente revolucionadora, como ele funciona, toda a sua arquitetura, eu participei de uma implantação quando eu estava dentro de um banco, então o próprio Open Finance, olhando para o Drex, então é uma questão de iniciativa, de vontade, então assim, toda a população ela pode se beneficiar, não só o turismo, né, eu falei um pouquinho ali de questão de Bolsa Família, a gente pode pensar em eleições, a gente pode pensar em série de utilizações que a tecnologia ela usa exatamente para dar segurança, não só jurídica, financeira, do que está acontecendo ali nas nossas vidas, no dia a dia, nesse cotidiano. Então, tem bastante coisa que dá para ser utilizada com certeza. Sim, sim, muito interessante. E este foi o Saída Tech deste mês, né? Gostaríamos de agradecer a participação do nosso convidado, Guilherme Van de Velde, minha colega Mariana. Obrigado pelo bate-papo, por todos os comentários, dicas valiosas. Guilherme, a palavra está com você. Mais uma vez, super obrigado por esse papo. Esse tema, como eu falei, ele é fascinante, tem muita coisa para a gente explorar. Eu acho que a gente só está ainda galgando os primeiros passos, tem muita coisa para a gente evoluir. Logo, logo a gente já vai começar a vivenciar todas essas tecnologias no nosso dia a dia e nem saber que ela existe, mas a gente vai ter o conforto de segurança, que o nosso dado vai estar protegido, que as coisas estão acontecendo. Então, o que eu deixo aqui de recado, olhar com os bons olhos, né? Claro, toda a tecnologia a gente tem que ficar atenta, tem que questionar, tem que entender como ela funciona em termos de segurança, porque são as nossas informações, são os nossos dados que estão por aí, mas ela é uma tecnologia que ela exatamente ela esconde, ela não deixa qualquer pessoa entender quem é você. Então isso dá uma segurança muito bacana de privacidade e de legitimidade de quem está usando os seus dados, e se isso não tem um vazamento de informação, porque a informação é um monte de A, B, 2, 3, 4, 5, ninguém consegue te identificar. Então é uma coisa super legal. Então, deixa aqui meu recado, olhem com os bons olhos, a gente tem o Pix, né, que é uma iniciativa de governo que a gente usa aí no dia a dia. Ele não necessariamente usa blockchain, mas daqui a pouco eles já vão se conectar, porque vai fazer total sentido ele fazer parte desse mundo do Drex. E a gente tem outras utilizações que a gente já usa em instituições financeiras, a gente nem sabe e já está rodando em cima de blockchain. Então, isso é uma coisa super legal, a gente já está colhendo muitos benefícios em termos de segurança e acho que abraçar isso, mas não de olhos fechados. Ficar atento, questionar e ter a segurança que a gente só vai evoluir daqui para frente. Curtiu o nosso voo tecnológico? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Cuide dos seus bytes e aguarde nosso próximo podcast. Obrigado.